Olá e seja bem-vindo. O deputado do PT, Lindbergh Farias, ressurge dos bastidores, erguendo a bandeira da suposta vitória contra a fome no Brasil, sob a liderança de Lula. Contudo, seu discurso, como um castelo de areia, diante da maré, desmoronou, perante a rebatida dos deputados da oposição. As acusações voam como flechas certeiras, relembrando as artimanhas e falsidades utilizadas por Lula, assim como as extravagâncias e gastos exorbitantes em viagens suntuosas às custas dos mais necessitados. Veja. Eu subo a essa tribuna para fazer um anúncio dos mais importantes. O que motivou a vitória do presidente Lula? Cuidar do povo mais pobre, do povo trabalhador. Eu subo a essa tribuna para anunciar que o Brasil está próximo de deixar o mapa da fome novamente, senhor presidente. Esse é o motivo da vida do presidente Lula, cuidar dessas pessoas. Essa notícia nos deixa muitíssimo animados. É a nossa causa, é a nossa luta. Cuidar do povo mais pobre do país é o compromisso do presidente Lula. E os números são fantásticos, porque, veja, nós chegamos no final de 2022 com 33 milhões de brasileiros com insegurança alimentar e nutricional grave. 33,1 milhões de brasileiros. Sabe para quanto caiu? 8,3 milhões de brasileiros. Não é qualquer queda. Essa é a diferença de um governo com Bolsonaro. Parabéns, presidente Lula. Eu tenho muito orgulho de estar aqui como deputado defendendo essa sua causa, porque não é qualquer coisa que nós estamos anunciando. Nós estamos anunciando que o Brasil vai sair do mapa da fome, que de 33 milhões de brasileiros que passavam fome em 2022, caiu para 8,3 milhões e vai continuar caindo com o presidente Lula. Deputado Zé Medeiros, 1 minuto. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, só para contrapor aqui a fala do nobre deputado, o próprio Lula disse o seguinte: olha, a gente viajava para o exterior e a gente ia inventando um número. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar: no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões. A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a foto, a gente não tinha, mas a gente ia citando número. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Aí eu estava lá falando, eu tinha os números, não sei de que entidade que era, também não vou dizer aqui, porque eu já tenho 68 anos, não vou. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim: ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula, porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Continua fazendo escola, né? Não fez nada diferente e disse que tirou. Antes era 120 milhões passando fome, segundo a Marina. Depois 33, agora já diz que é 8. Eu queria saber, essa FAO, que é esquerdista, como é que conta isso? Obrigado, presidente Charles. Eu também vou nesse mesmo sentido, deputado José Medeiros, com todo o respeito ao meu colega conterrâneo do Rio de Janeiro, Lindbergh Farias, representante do PT. É difícil você fazer esse discurso que o governo Lula está acabando com a fome. É só a gente em qualquer supermercado, e aí eu falo com qualquer brasileiro, qualquer dona de casa que vá ao supermercado, o preço da alimentação, seja daquele alimento mais caro até o alimento mais barato, os aumentos são absurdos desde o início do governo Lula. Eu fico ouvindo aqui, na tribuna ali do outro lado, e eu começo a pensar que eu vivo em um outro país. O Brasil que eles estão dizendo no lado de lá é um Brasil imaginário. Aliás, eu queria saber qual é a receita que as pesquisas mostram que eles tiraram o povo da pobreza. Qual a receita? Não fizeram nada. O que aconteceu, afinal? Eu até fico pensando que eles
são especialistas em comprar os números. Não tem outro jeito. Não fizeram nada de diferente. E aí vem dizer que tiraram 30 milhões da miséria. A empresa brasileira está afundando. O investidor foi embora do Brasil. E ainda nós do Rio Grande do Sul numa enchente. Que país é esse? Já quebraram o país? As estatais afundaram. E aí vai logo em seguida aparecer a lama das estatais. Aliás, os Correios, que estava dando lucro, agora botaram em sigilo de Estado. A Petrobras afundou. Valia 5 vezes mais no governo Bolsonaro do que vale hoje, fora o prejuízo. Mas que país é esse que a primeira-dama viaja para a Europa, para as Olimpíadas, gasta 300 mil reais? Já pensaram se fosse a Michele Bolsonaro que fizesse isso? O que eles estariam dizendo ali na tribuna, muitas vezes sem educação? Eu estou discutindo política aqui. O Rio Grande do Sul afundou com um governador que fala bonito e governa mal. E o Brasil afundou com um governo de lama, que aonde mexer vai cheirar mal. O desemprego afundou, mas os números deles são os melhores. Eu quero repetir, eu acho que o governo Lula é especialista em comprar pesquisa, especialista em comprar mídia, especialista em comprar números, porque esses números que eles estão apresentando, eu queria saber qual foi o motivo que eles tiraram a indústria brasileira da deficiência. Qual foi o motivo que tiraram a população da pobreza? Me diga qual a política. Só gastam, gastança, mais gastança, mais gastança. Esse é o governo da gastança. Se a primeira-dama gasta 300 mil para ir nas Olimpíadas, imagina quanto o presidente gasta para viajar pelo mundo e falar um monte de asneira. Quando ele vai para fora do país, vai querer separar, vai querer ser o grande cara para as guerras no mundo, só faz fiasco. Esse é o país do fiasco, mas logo isso vai mudar. A máscara da hipocrisia mais uma vez caiu, expondo as entranhas de um sistema corroído pela mentira e pela ganância. Lindbergh Farias foi engolido pela voracidade dos opositores e seu discurso foi dilacerado.